Eu sempre pensei e desejei escrever, ser escritora. Isso há muitos anos, quando eu era ainda uma adolescente, eu lia muito e admirava. Tinha uma paixão louca por certos escritores, pelo modo como eles me mostravam o mundo, sabe? Era uma descoberta enorme, por exemplo, de saber o que era o amor. Aí eu li o Jean Christophe, de Romain Rolland, que me marcou muito. Toda uma geração, inclusive aqui no Brasil, foi marcada por Romain Rolland, que era um pacifista, e que é muito interessante porque ele faz do herói dele, no tempo da Guerra de 14, faz um alemão ser o herói principal da história dele. Imagina a celeuma que causou isso, né? Que o Jean Christophe fosse Kraft, um alemão. Então isso aí me marcou muito, esse livro. E eu pensei que eu gostaria algum dia de acrescentar alguma coisa ao mundo. Muita pretensão. E eu ainda não sei se acrescentei, mas eu ainda acho que essa responsabilidade de escrever, sabe, de colocar no papel alguma coisa muito sua, que às vezes a gente nem sabe exatamente o que é, de onde é que veio isso. O Rio que fala nos nossos longes, de que longes veio essa inspiração, essa ideia, esse jeito de dizer as coisas, esse jeito de sentir o mundo, sabe? E eu acho que essas leituras que eu fiz na infância, ainda no fim da infância, na adolescência, me marcaram muito como descoberta de que a gente sente diferente dos outros, que a gente pode transmitir esse sentir, esse sentimento de mundo, através de palavras escolhidas. E essas palavras são colocadas, são tomadas dentro da nossa língua comum. Então, o que fazer para dizer um sentimento pretensiosamente diferente de um modo diferente, entende? E aí, esse grande trabalho que o escritor tem com as palavras também sempre me fascinou muito. Normalmente eu escrevo muito facilmente, isso é ruim, porque você tem que retocar e você tem que procurar o que não é o todo mundo em você. Quando você começa a falar e quando você começa a escrever, o que vem é o todo mundo. É a linguagem de todo mundo, a linguagem banal, a linguagem da multidão, a linguagem que a humanidade escolheu para se expressar normalmente e simplesmente. Então, com essa linguagem aí, você tem que mergulhar em outra coisa, você tem que procurar o que é você, de fato, dentro dessa fala que você vai expressar, sabe? Isso é uma luta, porque o que vem facilmente, mas não é você ainda. Você é aquela coisa que vem trabalhada, que vem pensada, que vem refletida, por cima do sentimento que é muito seu. Não sei se dá para entender direito, sabe? Então eu comecei a escrever e era muito difícil porque eu tinha um companheiro que tudo que eu escrevia dizia não presta. Você acha que é fácil escrever? Então depois, quando eu me separei, isso aí é um episódio na vida que foi muito importante, então eu digo, droga, eu vou escrever. E comecei a escrever e mandei um conto para uma revista assim, muito feminina, no mau sentido, muito coisificante, que é a revista Nova. E aí mandei um conto que era a história de uma mulher que queria se suicidar, porque era infeliz no casamento. E começa a escrever uma carta para o marido, e quando ela começa a escrever a carta, ela começa a ver que o mundo é muito lindo. Sabe, que ela ia morrendo, ia deixar muita coisa interessante, e era burrice. Então o conto termina ele dizendo, rasgou a carta e saiu por aí, um pouco Caetano Veloso, sabe? Pronto, aí a revista Nova, que era uma revista coisificante, ainda é, só fala de mulher de toalete, de como agradar o marido e não sei mais o quê, me escreveu dizendo, é a primeira vez que a gente vai publicar um texto de uma leitora. Então eu fiquei muito contente, porque era alguma coisa importante, uma revista nacional. Depois eu fiquei muito tocada, muito impressionada com a história de uma ex-aluna, que foi para o Chile trabalhar com Allende e que teve o marido morto e ela ficou meio ruim, né, assim, por algum tempo ela ficou ruim da cabeça, misturando as ideias, e como ela era de origem italiana, a Itália ofereceu asilo para ela ir embora. Então eu escrevi essa história me tocou muito, sabe? E aí, mesmo porque eu tinha morado na Argentina e tinha ouvido muitas canções do Víctor Jara, e o Víctor Jara, que era chileno, tem uma canção que diz assim, que me cortem las manos
mas eu vou continuar cantando. E cortaram as mãos do Victor, né? Então eu fiquei assim muito tensa, sabe? Muito tocada por essa história da moça, do Victor Hara. E aí fiz um conto que se chama Primavera Inútil, que é exatamente a primavera de setembro, quando mataram Allende, e mandei para Moacir Félix, da revista dos Cadernos Brasileiros, de Civilização Brasileira, do Caderno. E o Moacir publicou. Então eu fiquei assim contentíssima, claro, né? E disse, mas escreva outras coisas, está muito interessante tudo isso. Pronto. Depois, lendo Rainer Maria Rilke, eu descobri, gosto muito do Rilke, descobri a Lu Andréa Salomé, que foi a primeira psicanalista, que foi a primeira amada de Rilke e de quem Rilke foi o primeiro amante. E há uma correspondência lindíssima da Lu com Rilke. E como no tempo da ligação que ela teve com Rilke, ela escreveu um livro chamado Eros, um estudo sobre o erotismo antes de conhecer Freud. E quando Freud a conheceu, muitos anos depois, ele ficou impressionado com as ideias dela. Inclusive, ela, nesse livro, O Erotismo, ela lança algumas noções assim do inconsciente. Sabe que o Freud ficou espantado. Como é que uma pessoa, uma mulher, né, porque ele é muito machista, como é que a mulher tinha essa ideia de um consciente, de que há um mito, não é, dentro da gente. Então eu comecei a ler as obras da Lu e é muito interessante. E isso aí me atrapalhou um pouco. Eu fiz uma biografia dela, com a prefácio do Afonso Romano, que é um grande amigo. E aí esse livro foi bom para mim, porque me deu uma certa coragem para escrever outras coisas. Aí eu escrevi 7 romances, todos eles premiados, desculpe, viu? Excusez-moi du peu. Aí teve o prêmio Nestlé, que foi o primeiro, né, que foi muito bom também, porque era um júri assim, da pesada, sabe? Era Adonias Filho, era José Vicente Veiga, era os professores da USP. E aí me deu uma coragem enorme, sabe? Pronto, depois disso aí eu disse, se eu posso ganhar o prêmio Nestlé, se eu posso fazer essas coisas, eu posso ir para outras coisas. E aí escrevi um livro sobre Bento Teixeira, que foi nosso primeiro poeta, né? Mas antes de interessar pelo Bento, eu me interessei pela mulher dele, Felipe Raposa. Porque nas confissões de Pernambuco, nas denunciações também, o Bento Teixeira confessa que matou a mulher porque ela o traiu várias vezes. Então ele conta, né? Ele era judeu, de origem judia, mas nunca quis assumir isso. Casou-se com ela que não era judia, exatamente para limpar o sangue, como ele dizia, né? E então havia entre os dois, assim, que eu insisto no romance, uma espécie de pendência, porque o Bento quer escrever. A prosopopeia que ele escreve não é grande coisa, né? Vamos ser honestos. E aí eu imaginei, e a Filipe era professora, então eu imaginei que havia uma briga entre os dois, assim, uma espécie de inveja, e que ele, ao mesmo tempo, Filipe era uma mulher muito bonita. Ele diz que ela tinha olhos verdes. Então eu pensei na literatura, que olhos verdes na literatura portuguesa são olhos traidores, né, como o mar, né? Aí tem o Gonçalves Dias, são os olhos verdes, uns olhos da cor do mar, como o tempo vai bonança. Então eu insisti nos olhos verdes da Filipe, o sobrenome dela era Raposa, então eu insisti que ela tinha os cabelos vermelhados, como a raposa, e matreira, como a raposa. E descobri na biografia do Bento, que nas confissões que ele fez à Inquisição, porque ela denunciou a Inquisição depois, que ela tinha enganado ele várias vezes. Diz, nós morávamos em Igaraçu, ela me enganou com 3 homens. Igaraçu é uma pequena cidade, ainda hoje, naquele tempo 3 homens era uma cidade toda, né? Imagina. Então ele, para evitá-la de praticar, como ele diz, atos venéreos, levou para Olinda. E disse ele nas confissões que em Olinda ela me enganou de novo com mais 2 homens. E porque a amava, diz ele nas confissões, levou para um lugar onde não havia homem nenhum, que era o engenho de José Paz no Cabo, longe daqui do Recife, né? É um engenho assim, muito conhecido. José Paz era assim, um grande proprietário de terras, e nesse engenho ele já era velho, e nesse engenho não havia um padre. Então você imagina o que aconteceu. Ela diz o Bento que ela traiu Bento com o padre, que era um padre que tinha fugido de Portugal como apóstolo,
Pronto, então ele mata a mulher e vem se refugiar em Olinda. Ele tinha estudado em Olinda, no Mosteiro de São Bento, em Olinda. E o que eu achei a coisa interessante é que ele foi condenado não porque matou a mulher, porque era uma coisa normal. Se ela matou ele desonrando, né? O homem é sua honra. Se você desonra o homem, então você matou o homem, né? Então ele não era culpado. Então o Mosteiro de São Bento acolheu o Bento bastante bem, mas depois a Inquisição veio pegá-lo e o pessoal da Inquisição disse: sua mulher, antes de morrer, porque ele a matou lá no cabo, denunciou você como judeu. Então ele vai para Portugal e morre lá, termina dizendo que não é judeu e foi obrigado a sair pela rua, vestido de cinza, coberto de cinza, com a roupa E aí mas termina morrendo tuberculoso lá. Eu imaginei esse romance de amor, uma história muito desigual, em que Filipe é a principal personagem, né? A mulher no século XVI, com muitas qualidades, muito independente, muito solto, muito inteligente, muito vivo, com um homem que era finalmente um poeta fracassado, que era um judeu fracassado, que era um professor fracassado, sabe? Então foi muito desigual, sabe? Mas eu acho que com essa Filipe eu consegui fazer uma biografia interessante, e aí foi com esse prêmio que eu ganhei o prêmio da Academia Brasileira de Letras, de romance. Era romance histórico. Então foi muito engraçado, porque eu, assim, do Nordeste, né, professora desconhecida, recebi o prêmio da Academia, fui receber o prêmio, e no dia seguinte, logo no dia seguinte, fui à livraria Rocco, a editora Rocco, com o livro na mão, assim, achando que era o máximo, sabe? Chego lá, tinha uma secretária assim, eu disse: olha, eu sou escritora. A mulher me olhou assim: meu livro acabou de ganhar o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Ah, bom, eu queria deixar aqui para leitura, coloque aí. Aí, oh, meu Deus, eu achando que estava vibrando, sabe? E aí, passou se um ano, 2 anos, nada. E um belo dia alguém me disse: olha, o Jornal do Brasil tinha uma entrevista com Paulo Rocco, o dono da editora, e diz que está lendo um livro muito interessante de uma moça de Pernambuco, e que ia publicar. 2 anos, quase. Bom, aí Paulo Rocco publicou, inclusive eu disse a ele depois, no encontro, que ele não precisava de mim, porque ele tinha Lígia Fagundes Telles, tinha Dom El, tinha todo mundo. Ele disse: não, mas uma editora como a nossa precisa de grandes escritores médios, escritor pequeno, tudo isso é muito bom. Então eu fiquei mais ou menos engajada com a editora Rocco. E eu assinei inclusive um juramento lá dizendo que tudo que eu escrevesse passasse por eles antes, né? E sempre eu fiz isso. Então depois aí eles publicaram No Tempo Frágil das Horas, que é aquele livro que entrou para o Capés, que é uma história de uma mulher na época da decadência canavieira. Depois eles publicaram a biografia da Luz Salomé, que eu escrevi, me deu muito prazer de escrever, Humana demasiado humana, que é a partir do livro do Nietzsche. Depois eles publicaram Voltar a Palermo, e aí sempre foi assim uma relação muito boa com a editora Rocco. Sempre pagaram normalmente, porque parece que há problemas com outros editores, né? Mas aí não. Pronto, aí depois eu escrevi um outro livro que ganhou o prêmio da Prefeitura do Recife, que vai ser publicado, vai sair agora, né, daqui a um mês. E também tinha um outro livro sobre a história, a saga dos judeus em Pernambuco, que sempre impressionou muito. E escrevi para a Rocco dizendo: eu estou com esse livro, interessa a vocês, nunca responderam. Depois eu escrevi de novo, depois mandei uma carta registrada dizendo: olha, tem esse livro aqui, se vocês não querem, não disseram nada. Mas parece que a editora principal da Rocco estava doente. Eu soube isso depois, né? Bom, mas enfim, então eu publiquei com outra editora daqui do Recife. E esse livro foi um livro assim que a colônia judaica apreciou muito, porque é uma história de amor entre uma estudante brasileira daqui do Recife, em Paris, que conhece um judeu em Paris que é daqui, por coincidência. Aí é uma ocasião, ao mesmo tempo, de lembrar a história dos judeus aqui em Pernambuco, a antiga e a recente, a antiga com os judeus que vieram aqui no tempo da Inquisição, que vieram protegidos de Maurício Nassau, porque Maurício Nassau foi um grande administrador e abriu a colônia, né, colônia, se a gente pode dizer, Pernambuco, para todo o credo. Então havia uma igreja protestante, com um pastor protestante, francês, e havia a sinagoga dos judeus.
E aí, então era uma época de liberdade muito grande, e nessa época muitos judeus vieram, já fugindo de Portugal, fugindo da Espanha, né, atraídos por essa liberdade. Acontece que quando Maurício Nassau foi embora, a Inquisição se instalou mesmo. E aí você tem toda uma documentação extraordinária de denúncias, de confissões daquelas pessoas, judeus ou não judeus, cristãos novos, né, porque era o que se chamava, né, os judeus que se convertiam. Então eu achei essa história assim muito fascinante, e eu estive em Varsóvia, eu visitei o gueto lá de Varsóvia, e foi outra experiência assim muito forte de imaginar aquelas ruas. Hoje conservaram tudo, né, do jeito que houve depois que os alemães incendiaram. Então, de imaginar aquelas ruas, o que é que tinha acontecido naquelas ruas, sabe, as pessoas. E aí, além disso, havia o problema da... Sim, então eu digo, eu preciso escrever essa coisa, estava dentro de mim, sabe, não somente a história dos judeus durante o tempo da Inquisição, mas essa mais recente. E eu tenho muitos amigos judeus que vieram da Rússia, principalmente da Ucrânia, que se instalaram aqui no Recife nos anos 20, nos anos 30, fugindo, né, dos pogroms, e aí eles me contaram muitas coisas. Então, nesse romance, eu aproveito esse romance para exatamente contar essas histórias, né. E foi assim muito bonito o lançamento na sinagoga, que é a antiga sinagoga que foi restaurada, colônia toda em peso, sabe? E aí eu acho que eu paguei um pouco essa coisa que eu devia aos judeus, né?